Por quê? Porque nós crescemos nesse ambiente onde os nossos pais pegam nos nossos pés pelas coisas ruins. Então você imagina um garçom, vamos dar um exemplo de um garçom, ok? Vamos imaginar que esse cara trabalhou 300 dias por ano perfeitamente naquele restaurante. No dia que ele comete um erro, o que a gente faz como ser humano? Eu quero falar com o seu gerente. Para quê? Para detonar o rapaz. A grande pergunta da psicologia positiva é o seguinte, e quando ele faz a coisa boa, que foi durante 300 dias, por que nós não chamamos o gerente? Aí as pessoas que estão me ouvindo podem dizer, porque já estamos acostumados. Pois bem, desacostumem e criem um novo hábito, porque é praticamente possível. Eu ontem, por exemplo, a semana passada, quando eu estava viajando dos Estados Unidos para cá, uma aeromoça, o flight attendant, me fez, ou seja, foi um serviço de primeira, e eu peguei simplesmente o papelzinho mesmo do guardanapo e escrevi. Olha, você fez um trabalho brilhante e gostaria de parabenizá-lo. E na saída entreguei para a pessoa. As pessoas ficam assim, sem entender, porque não estão acostumadas a receber elogios. Você já imaginou, só para terminar esse tema da criança aí, que você pode levar para o adulto, né? Você já imaginou os pais que ouvem isso, pegar aquela criancinha que tirou 9 notas boas e uma ruim, e sentar, olhar nos olhinhos dela e falar assim, meu filho, que lindo esse 10 aqui de matemática. Conta para o seu pai como é que você conseguiu esse 10. E depois levar esse assunto para o 9 de inglês. Mas nós não fazemos, cara. Por isso que na empresa, por isso que no restaurante, e por isso nas corporações, nós não fazemos. Mas podemos mudar. Assim, precisa criar um hábito. É verdade. E, aliás, até uma coisa que eu fiquei imaginando, né? Mediante o seu elogio formal, tem gente que quando recebe elogio, fica parecendo uma pimenta, fica constrangido. Porque não é comum. Exatamente, não está nem acostumado com a situação de ser elogiado. Exato. Então realmente é cultural. Então a psicologia positiva, então, ela procura levar esse tipo de conceito, então, para dentro das organizações. E que se comece a praticar, né? Porque hoje, por exemplo, nessa corporação, qualquer pessoa que esteja nos vendo hoje, que trabalha numa empresa, se alguém falar assim, João, precisamos falar com você na sala, qual é a primeira percepção? Vou levar bronca. De errado. Alguma Exato. coisa de ruim vai acontecer. Por quê? Porque só se chama atenção para o ruim. Vamos imaginar que a nova corporação do futuro, nos próximos 10 anos, comece a praticar a psicologia positiva, que chama o João para a sala, para a bronca e para as coisas boas. Pois bem, em 10, 15, 20 anos, quando alguém falar, João, vem aqui na minha sala, o João não tem nenhuma expectativa, que ele sabe que pode ser para coisa boa ou para coisa ruim. E o melhor da história, muito provavelmente vai ser para as coisas boas. Porque como o exemplo da criança, para cada nota ruim deve ter umas 7 ou 8 ou 9 que são boas, maravilhosas. Claro. Então, o jogo, meu amigo, nós estamos perdendo o jogo de 9-1 e eu digo, poderíamos virar o jogo assim, para 9-1 das positivos contra o negativo. Mas... Ademir, vamos novamente para um breve intervalo, tá? E o programa Tendência volta daqui a alguns minutos. Estamos de volta com o programa Tendência. Eu vou falar agora a respeito do curso Caminho do Líder Samurai, um curso de excelência pessoal voltado para o autoconhecimento e desafio dos medos. Para mais informações, www.caminhodolidersamurai.com.br. E voltamos agora a falar com Claudemir de Oliveira, que é um dos grandes palestrantes que fala a respeito da psicologia positiva e as suas aplicações. Você estava mencionando um pouco de como é isso nas empresas, mas a gente está falando de fato do quê? De mudar um conceito que já existe, né? Exatamente. Como que a gente pode trabalhar para que a gente possa implantar um conceito novo, algo diferente dentro de uma organização? Então, Luciano, o Albert Einstein dizia que era mais fácil quebrar o átomo, né, que mudar um hábito. Então essa é a grande dificuldade, quando você vem com um tema novo, as pessoas são resistentes. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer aquela coisinha, focar no negativo, Então você mudar do focar no negativo para passar a focar no positivo é algo que leva tempo, né? Não é da noite por dia. Isso intelectualmente e fisicamente. Por exemplo, as pessoas que querem, por exemplo, sei lá, melhorar o corpo, ela não pode, no dia seguinte, só porque começou a fazer exercício, ter essa mudança. Ela vai levar um tempo de adaptação. A mesma coisa é a psicologia positiva. Então, no começo parece algo difícil, porque não se pratica. Mas à medida que for praticando isso,
passa a ser um hábito. Então, o meu sonho, como executivo da minha empresa, o foco dela é essa, a Seeds of Dreams, é fazer com que as empresas entendam que vai ter um processo de adaptação, né, dessas mudanças e começar a focar mais no positivo. E ela não é tão difícil, porque quem é que não gosta, né, de ser elogiado pelas coisas boas, pelas potencialidades que essas pessoas têm. Então leva um certo tempo, realmente leva um certo tempo, mas é possível. Eu pratico isso todos os dias. Aliás, um dos exemplos que eu tenho da minha vida pessoal, quando eu tinha meus 13 anos em São Paulo, eu era office boy, e eu lembro que eu ficava 6 a 8 horas por dia nos ônibus. Então, assim, o trânsito em São Paulo é terrível. Mas eu, simplesmente, uma atitude diferenciada, eu falei, não, eu não vou fazer disso um inferno. E eu aproveitei para estudar. Então, durante os 5 anos que eu fui office boy, eu estudava todos os dias, uma média de 5 a 6 horas nos ônibus de São Paulo. Ou seja, aproveitando aquele tempo que, exato, assim, a princípio seria um tempo inútil. Exatamente. Né? Então é como você enxerga as coisas, né? É como você muda a tua visão de mundo. Outro exemplo que eu sempre falo para as pessoas é a chuva. Você perguntar em São Paulo, aqui em Campo Grande, o que você acha da chuva? As pessoas, em geral, dizem, poxa, a chuva, o trânsito piora, principalmente em São Paulo. Cada 10 pessoas, 9 vão dizer que odeia a chuva. Né? Eu já vejo diferente, mesmo com o trânsito parado, eu consigo ver as árvores bailando e os meus amigos ficam me olhando. Eu lamento muito você não conseguir enxergar, mas o que eu comi hoje de manhã para vir trabalhar depende da chuva. Então, a visão muito mais ampla, né? As pessoas são egoístas, elas não conseguem enxergar um palmo além da necessidade dela. Ela não pensa no conjunto, que a chuva está sendo bom para a poluição, melhora a poluição, e para o meio ambiente, para uma série de coisas. Não, então, precisamos ver mais de forma mais global. A situação, o estresse, o nervoso, aquela situação que a pessoa está vivendo com o nervoso ou sem o nervoso, a situação vai ser a mesma, né? Exato. A diferença é que estando ansioso, nervoso, preocupado, não vejo a hora de chegar. O que acontece é que muitas vezes ele perde a oportunidade de aprender, como exato, você aproveitou na sua época de office boy. Exatamente. Né? E quanto mais cheio o ônibus estava, melhor era. Porque eu andava com a mão assim, né, lendo. Aí estragava, era complicado. Eu tinha que esperar fechar o sinal para pegar a caneta para escrever alguma coisa. E quando estava cheinho de gente, era uma delícia. Você apoiava nas costas da pessoa. Era uma delícia, eu só dava licença para o cara passar. Então é como você enxerga as coisas. É possível você ter essa diferenciação de como ver as coisas e começar a mudar. E isso começa naturalmente a melhorar o teu lado psicológico, você não começa a ter tantos problemas e não fazer a famosa frase, uma tempestade em um copo d'água. As pessoas que têm essa visão não fazem tempestade em um copo d'água. Elas guardam as tempestades para usar energia para aquela tempestade. As pessoas que usam as energias para tempestade em copo d'água, quando chega a real tempestade, eles não têm mais energia para gastar. Esse é o grande problema hoje. Sofrer